Uhum. Muito boa noite ou bom dia. Esses horários são curiosos que a gente não consegue definir ao certo se é dia, se é noite. E é curioso que seja nesse horário, justamente no momento onde a gente não saiba se é morte ou se é vida, porque a gente geralmente coloca uma coisa oposta da outra, mas e se a gente falar que agora é a hora que precisa ser, e que independente das convenções desse mundo, estamos reunidos sempre que o propósito nos chama. E eu fico, boa noite, Leide. E eu sempre fico muito feliz com isso, que quando o propósito chama, a gente está aqui. Eu acho que um dos propósitos que a gente tem na vida é de se amparar. O que quer que aconteça, se amparar. E o se amparar não é só para tristeza, é também para alegria. E não é só porque é dualidade. Tristeza e alegria é porque emociona. Às vezes emociona tanto que a gente precisa de amparo. Não porque é triste, não porque é feliz, mas porque tira o fôlego da gente. E de tirar o fôlego, a gente precisa de alguém simplesmente que possa ouvir a gente. Ou alguém que possa falar o que a gente sente que naquele momento a gente não consegue colocar em palavra. Então esse amparo é maior do que simplesmente a gente falar, eu estou triste e preciso de alguém. Ou eu estou feliz para compartilhar alguma coisa. Pode ser algo que não fique caracterizado na dualidade. Assim como a meia-noite, que não é nem dia nem noite. Assim como a morte, que não é ausência de vida. E nesse momento, e nesse lugar, e nesse espaço sagrado, nos encontramos aqui. Eu resolvi abrir esse rezo, essa oração, depois de ter recebido a mensagem de uma amiga muito querida, que o filho dela fez a passagem. Só que não simplesmente fazendo a passagem, mas se libertando. Um filho que, durante uma vida, nunca viu a mãe pelas costas. Por causa de terras, histórias e culturas Um diferentes. filho, vou só aqui ativar um mudo. Um filho que, por não ter visto essa mãe de costas em nenhum momento, pôde sempre contar com ela. E pôde dar para essa mãe a alegria da própria libertação antes de se retirar do planeta. Então, como que essa mãe, num momento de libertação e não de morte, poderia se sentir triste? E como ela poderia entender as próprias emoções de não estar triste pela passagem do próprio filho e, ao mesmo tempo, não poder dizer que se alegra por ele ter morrido? Porque, afinal de contas, já disse Sati, Deus está nos paradoxos. E muitas vezes a vida está aqui lembrando a gente que ela precisa ser vivida e não entendida. O fato é que essa mãe, tendo se despedido desses filhos sem nunca ter dado as costas para esse mesmo filho, fez com que esse filho desse para ela esse momento de alegria num momento de tristeza. Exatamente quando como ele nasceu, onde doeu tanto, mas ela foi tão feliz. Ensinando para ela sempre, para cada um de nós aqui, que se a gente quiser viver a vida só de um lado ou só de outro, a gente vai perder muito. Mas se a gente resolver abraçar a vida com tudo que ela tem para dar, do nascer ao morrer, a gente vai conhecer de uma plenitude que vai faltar palavra para dizer. E nesse momento, aonde a palavra cala, mas o coração diz tanto, é uma hora que a vibração alcança não só quem está encarnado, mas também quem desencarnou. Já que essas mesmas vibrações vão falando para o espírito, está tudo bem. E o espírito entende que não é uma alegria da despedida. O espírito entende que não é uma alegria de falar, a minha mãe se livrou de mim. Ela está feliz agora. É uma alegria que essa vibração manda. Filho, boa viagem. Você cumpriu tua missão. E não apenas a tua missão de libertação, como também mostrou para todas as pessoas que estão em volta de você que ai delas, se elas duvidarem que podem vencer uma adversidade. Porque esse filho deixou exemplo para quem está perto, que não importa a adversidade, o problema, a dificuldade, sempre podem ser vencidas. E essa é a luta que se luta dentro. Essa é a luta
que evita a guerra. Essa é a luta que liberta oprimidos e opressores. Então, essa mãe, de novo, hoje, se encontra silenciosa e, ao mesmo tempo, com esse coração falando tanto. E esse filho, que pode parecer que se encontra morto, está mais vivo que nunca, porque nunca deixou de viver. E hoje, inclusive, deixou de sobreviver, porque tendo alcançado a libertação, vive pleno, por fim, nessa mesma liberdade que conquistou. Esse filho, sentindo essa alegria dessa mãe, não pela morte, mas pelo nascimento dele, também tenho certeza agradece essa mãe. Porque precisa ser muito grande, enquanto mãe, para se despedir de quem, em teoria, na linha do tempo, se despediria de nós. Precisa ser muito grande para deixar ir, desafiando a linha do tempo, entendendo que a vida é atemporal. E essa grandeza dessa mãe alcança esse filho, não importa onde esse filho está, porque morto, a gente já sabe, já sente, que ele nunca será, assim como nenhum de nós. Portanto, essa mãe, em tantas emoções, com tanto dentro dela, também manda para nós todas essas lições, reflexões, ensinamentos. E esse filho, que agora, nesse momento, inicia a travessia, também manda para nós lições, lições de superação, lições de renascimento, lições de novos começos, lições de desapego, lições que cada uma de nós precisa aprender para continuar a viver. Às vezes a missão é superar algo, e quando se supera, se vai. Portanto, ainda que pareça morte, é um começo. Ainda que pareça que a vida foi interrompida, é justamente a continuação dessa vida numa nova proposta. E outra vez, às vezes nos toca simplesmente viver. A compreensão, quem sabe, um dia virá. E se ela não chegar, que nos baste o que se sente. E que muito além de nos bastar o que se sente, que seja possível ter se trabalhado tanto que no momento desse só se sinta amor. Que não haja nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de pesar. Apenas uma emoção primeira, de uma despedida, que é um adeus e, ao mesmo tempo, boas-vindas para essa nova vida, para esse novo mundo. Eu deixo aqui as vibrações para essa mãe e para esse filho, e agradeço quem se une nessa força para amparar esse caminho. Hoje é início de uma jornada, segundo os tibetanos, para esse espírito que desgarra, e para essa mãe também. Eu deixo aqui orações para os familiares, porque a morte, como eu comentei com essa mãe agora há pouco, a morte é uma força muito potente, uma senhora muito forte, educadora, que não brinca. Ela não vem com maquiagem, ela tem uma beleza austera, de quem já viveu demais e se aceitou, de quem já não precisa cumprir para o outro alguma expectativa. Essa senhora morte, quando ela vem, abre o portal do desencarne para quem vai e chega em outro lugar, ela também abre o portal para quem fica, para que chegue em outro lugar, dentro de si, para que seja possível ver o que é importante na vida. E nesses momentos onde se vê o que é importante, pode ser que exista culpa em quem ficou por ter vivido o que não era importante. E por isso que a experiência de morte e passagem é tão diferente para cada um que vive, porque se relaciona com a história do que cada um deu, e não necessariamente do que recebeu de quem partiu. Portanto, eu rezo para os familiares terem dentro de si perdão para consigo, e que possam entender o perdão como um ato compassivo, que tenham perdão também para com o outro, que tenham responsabilidade sobre o que sentem. Eu peço aqui que esses familiares tenham compreensão dessa despedida, tanto quanto essa mãe que fala e que cala, agora nesse momento reverbera ao infinito. E eu peço para que esse ser que inicia a jornada agora, para que seja amparado no caminho, por todos os seres que já amparavam agora nesse processo final
que foi a gestação dessa nova vida dele antes do desencarne. A vida é tão cheia de paradoxos. E que esses seres que amparam nesse momento possam amparar a gente também, para que a gente reze não apenas uma única alma que parte, mas que essa vibração alcance outros seres que agora em passagem, outras mães, outras famílias, para que elas se sintam de alguma forma amparados e amparadas, e que essa oração de alguma forma permeie a gente, cada uma de nós, para que a gente se lembre de que a qualquer momento nos retiramos. Essa mesma pessoa que desencarnou tinha planos para amanhã. Essa mesma pessoa que desencarnou tinha sonhos de um recomeço e que, de fato, a gente sabe que se cumprirão. O fato é que cada um de nós não imagina, e isso é uma dádiva, não há do que se reclamar, que pode ser o nosso dia, a nossa hora, a qualquer instante. Portanto, que essa oração nos relembre da nossa mortalidade enquanto espíritos encarnados e que nos lembre também da potência de um espírito que não se sujeita, não se curva, não se macula em encarnação nenhuma e segue. Que essa passagem possa representar para essa mãe, para esse filho, para essa família, e que pela graça de quem dá e recebe possa representar para nós também, para que a gente sempre esteja ligada ao que importa, e não se iluda com pequenas desavenças, com coisas que acontecem no caminho, e que, na verdade, só testam a nossa integridade espiritual. Portanto, que essa grande senhora, que desnuda, que rasga véu, que cala, que fala, que vibra, que faz com que a gente consiga nascer, renascer, mesmo através de uma morte, e fazendo com que a gente conheça, assim, uma vida que não se detém, que essa senhora tenha mensagens para cada um e para cada uma de nós agora. E que esse início de viagem desse ser possa ser lembrado por nós nessas próximas semanas, nesses 49 dias. E que a gente não se esqueça cada um dos nossos dias, que a qualquer momento é também uma despedida para nós. Que a cada momento alguém desse planeta se despede e alguém nesse planeta chega. E que a vida é esse relâmpago que não há tempo a perder. Eu verdadeiramente peço para que a morte ensine a gente a viver e que a gente nunca tenha um senso de morbidez falando a respeito dela, e sim muito respeito, porque é uma senhora que só revela o seu rosto uma vez. E a gente precisa estar preparado para ter coragem para olhar para esses olhos sem grãos. A gente precisa estar preparado para ter força para não parar quem encara os olhos e a face, o semblante dessa professora, para que tão pouco se vire. É uma oportunidade só que se tem, numa encarnação, de se conhecer essa senhora. Uma senhora que guarda segredos e mistérios e portais. Uma senhora que não devemos perder a oportunidade de olhar cada nuance, cada linha de um posto marcado pela eternidade. Que a gente se aproxime dela sempre com muito respeito, com muito carinho também, como a gente tem por uma grande professora. E esse carinho absolutamente não se mancha pela dureza das lições que muitas vezes acontecem quando essa grande senhora se aproxima. Eu convido aqui a gente para que a gente possa fazer algumas orações, peço licença aqui para fechar os microfones. Eu convido aqui a gente para fazer algumas orações para essa pessoa, algumas preces, para essa mãe de novo, para a família. E peço aqui que a gente também se disponibilize para essa força. Porque quando o campo levanta, ele não levanta apenas para um ou para uma, ou para quem está direcionado à oração. O campo se levanta para cada um que está no campo. E durante toda essa fala, eu invoco aqui também, não apenas a família, não apenas os amigos, não apenas esse círculo, mas eu invoco aqui também todos os espíritos que fizeram parte dessa travessia, e todas as pessoas antepassadas, encarnadas, desencarnadas, enfim, pessoas que vieram antes que podem ajudar também. Como eu invoco aqui os guias de cada um, tornando essa sessão e esse campo um centro ecumênico, um centro universalista, para que cada ser que trabalha para a luz possa se manifestar
sem qualquer julgamento ou medo de quem nesse campo se manifesta, e assim exponenciar essa potência, para que alcance, inclusive, formas impessoais de relacionamentos que temos. E assim a oração, na força dela, pode chegar até os que não conhecemos, através de quem, hoje em passagem, beneficia, através da própria vida, outros seres que estão ligados nessa mesma teia de vida, a nós, por esse sopro vital. E assim nos lembrando que nessa família universal, nem sempre compartilhamos sangue, mas compartilhamos prana. Compartilhamos dessa força e compartilhamos essência. Que a morte nos recorde, quando ela rasga a aparência, o corpo físico, que nós somos essência. E que dessa madeira cada um de nós é feito. Dessa matéria-prima, cada um de nós se relaciona. E que a morte, portanto, é voltar para casa. Não é se despedir de onde vivemos. É voltar para casa e, momentaneamente, se despedir daqueles que no lar temporário. Com essas invocações feitas, eu peço aqui para que a gente feche os nossos olhos, alinhe a nossa coluna. Por aqui chove bastante, talvez vocês escutem. A chuva na Índia é um momento auspicioso, é um momento que abençoa as sementes, é o momento que abençoa os nascimentos. E um nascimento só é possível através de uma morte, porque a vida sempre continua. E a chuva é como se fosse a bênção do céu, falando: cresça, nasça, renasça, continue. É uma bênção do céu, do firmamento, encaminhando a semente, encaminhando o espírito para novas dimensões. Portanto, que essa chuva que cai hoje desse céu possam ser as próprias emoções de quem acompanhou a jornada dessa alma encarnada, as próprias emoções de um choro que não é tristeza, é só emoção, abençoando o caminho a ser percorrido. E, ao mesmo tempo, louvando o caminho percorrido. Pois esse que hoje foi liberto. Pois esse que hoje se despediu, livre está. E que essa energia nos liberte. E que essa energia nos sirva de exemplo e referência. Para que cada um ligado a esse campo, cada uma ligada a esse campo, possa lutar contra a sua própria adversidade e ser vitorioso, vitoriosa sobre si mesmo, sobre si mesma, como ele foi, como ele é, como sempre será. E assim será lembrado por essa mãe, e assim será lembrado por amigos, e assim será lembrado pela família. Que as nossas orações acendam lâmpadas, lamparinas pelo caminho. Que as nossas orações possam ser faíscas nessa rota entre mundos que agora se inicia. E que a mesma coragem até aqui possa ser demonstrada nessa rota que se inicia agora, nesse instante, que se iniciou há algumas horas. Para que com essa atitude corajosa, o espírito possa, por fim, viver a vida que deu presságio aqui na Terra ainda, que de fato aconteceria. Uma vida liberta, uma vida que olha para frente, uma vida que se perdoou, que pediu perdão, que foi humilde, que se humildou. Uma vida de vitória. Que a grandeza dessa mãe igualmente nos inspire. Que a grandeza das mães fale ao nosso coração. A lição maior de uma mãe é o altruísmo. O altruísmo é caminho da compaixão. Que as mães divinas abençoem essa mãe e que as mães divinas soprem esse entendimento e ensinamento, a compreensão dele em nossos corações. Como essa mãe está ligada a esse círculo
e esse filho se conectava à egrégora especialmente cristã, aqui nós invocamos a egrégora de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui invocamos os ensinamentos desse mestre, para que inclusive esse espírito, não mais carne hoje, possa se sentir à vontade nessas vibrações. Para que ele possa receber o mantra como quem recebe um Pai Nosso. Para que ele saiba que a indumentária não faz diferente a força por debaixo dessa indumentária. A indumentária sendo mantra o Pai Nosso, sendo sânscrito ou aramaico. E o que está por baixo dessa indumentária, o poder divino, em toda a sua potência e forma, para cada um dos seres, em todos os tempos, em qualquer um dos mundos. Essa egrégora de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui fale a esse espírito, traduzindo do sânscrito ao aramaico, para que atravesse o coração desse espírito hoje nessa jornada, para que ele não sinta medo, para que ele receba as vibrações da própria mãe, abençoando essas orações. Portanto, que cada mantra falado reproduza no coração desse que agora faz a passagem, a transição, como um Pai Nosso. Que cada mantra, cada palavra em sânscrito, seja simplesmente a vibração de todas as orações, de todos os versículos, de tudo que essa alma conheceu nessa terra, como cristão, como divino, como do alto. E assim, nós mesmos desapegamos de qualquer caminho que possa ser único para cada um dos seres, respeitando a jornada individual de cada um. Porque os caminhos se diferem assim como nós somos diferentes. E ainda assim, a nossa direção é sempre a mesma. De Deus, da deusa, viemos. De Deus, da deusa, nascemos. A Deus, a deusa, iremos. Que Deus, que deusa, se traduza como amor. E que aí não tenhamos dúvida que falamos da mesma força, que nos dobramos a mesma força e que servimos a mesma força. Todos os seres acolhidos nesse campo sintam no coração a força de cada um que aqui está. Nesse campo, padres, sacerdotes, papas, pastores, xamãs, parteiras, curandeiros, orixás, gurus, mestres, anjos, extraterrenos, intraterrenos, mestres animais, a mãe natureza, cada um dos seres. Não fala um idioma, mas vibra uma mesma oração. Boa viagem para esse filho. E o nosso respeito por ter cumprido a tua missão. Por ter dado o seu exemplo. E ter inspirado à tua volta tantos ensinamentos. A mãe desse espírito, nosso também respeito. Pelo entendimento, por encarnar a potência das mães celestiais. E por ter a clareza para se emocionar sem ressalvas. Mas por não se entristecer e nem tampouco se alegrar. Por viver esse mistério curvada no paradoxo, que é o divino revelado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Vamos nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Pedras recebeu um homem na cruz, com lágrimas de rosas perdoou Jesus. Pedras recebeu um homem na cruz, com lágrimas de rosas perdoou Jesus. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Dedicado ao Mestre Jesus, na sua presença masculina, a uma deidade masculina, a alguém que é capaz de dar libertação e salvação. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho.
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Sente. Sente a força das almas que não estão nesse mundo e não chegaram no outro. Sente a força da alma desse ser tão conectada nesse tempo agora. Nesse tempo de oração, nesse espaço de oração. Que essa mãe sinta também o que essa alma fala ao coração dessa mãe agora. E que essa mãe, através da vibração e da própria fala, também imprima nesse filho, no coração, na alma dele, as palavras de boa viagem, de gratidão, de orgulho que essa mãe sente hoje pela luta e pela vitória do filho. E que esses corações falem aos nossos que a superação de qualquer vício é possível, que a superação de qualquer adversidade é possível e que a presença divina a tudo e a cada um ampara. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino.
Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Jesus, Maria e José. Nessa força, esse campo de oração aqui reverbera. Reverbera através de nós e em nós. E que como essa alma sabe agora que pode ser tocada ainda por nós, e como nós sabemos agora que ainda podemos ser tocados por ela e elas, e que essa mãe e esse filho nessa conexão, sem aprisionamento e com liberdade, que cada um deles possa seguir o seu caminho, sabendo que a ligação, a partir de agora, não é mais karma, mas apenas amor. E que cada um de nós que sente essa força, igualmente, conheça dos mistérios da morte e saiba que ela não separa, que ela apenas revela, que as conexões continuam, porque não são feitas de carne, nem de sangue, nem de osso, mas do que fala o coração. Nessa força, esse campo se mantém. Esse campo vibra e esses seres trabalham. E nessa mesma força, nós como seres seguimos o nosso trabalho humilde serviço, tentando impactar outros e claramente sendo impactados pelo poder divino. A esse filho, a essa mãe, a senhora morte, a nossa gratidão. E a cada um aqui, o meu agradecimento por atender os chamados do serviço. Inspirando, expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Que Deus abençoe, que a Deus abençoe cada um e cada uma, e que essa força continue presente e possível. Vejo rostinhos conhecidos, que coisa boa. Segunda-feira teremos outras orações, e agora só a minha vibração por essa mãe, essa amiga querida, e também por esse filho, por cada uma de vocês que forma parte dessa corrente, desse campo, e que eu tenho certeza que sente na vibração do coração, no arrepio, na coluna, que sente através do que não consegue dizer, que sente sem explicar, que esse campo é vivo e que ele fala com você agora. Receba o que esse campo fala com você, porque as bênçãos chegam não só pelo divino, mas por quem trabalha com ele. E essa mãe trabalha para o divino, e esse filho trabalha para o divino. E cada um aqui trabalhando para o divino tem o merecimento para receber tudo isso. Recebam desse campo, renasçam suas próprias vidas e sigamos nessa conexão que, de novo, não está nessa carne e nesse osso, mas nesse espírito, nesse coração. Um grande beijo. Graças a você, Beth. Graças a cada um e cada uma. Boa noite.